Diziam que desertei da Marinha na graduação do meu irmão, o general me reconheceu como coronel. Minha família jurou que eu era um desertor da Marinha. Fiquei em silêncio durante a cerimônia de condecoração do meu irmão como comando especial. Então seu general me olhou fixamente e disse: Coronel, o senhor está aqui? A multidão congelou. O queixo do meu pai tocou o chão. O ar ficou espesso enquanto as palavras do general ecoavam por todo o auditório. Pude sentir centenas de olhares se cravando em mim como punhais, especialmente os do meu pai e da minha mãe na primeira fileira. Seus rostos empalideceram como se tivessem visto um fantasma. Não um fantasma qualquer, mas o fantasma da traição que eles mesmos haviam criado. Sou Miguel, 34 anos, e durante os últimos 8 anos minha família disse a todos que abandonei a Marinha por covardia. Meu pai, Eduardo, um ex-tenente que nunca alcançou a glória militar que almejava, havia transformado minha suposta deserção no assunto favorito durante as reuniões familiares. Miguel não aguentou nem 3 meses de treinamento básico, repetia enquanto servia uísque aos amigos. Graças a Deus temos o Alexandre. Ele sim tem o que é preciso. Minha mãe, Carmen, assentiu com uma mistura de vergonha e decepção, como se eu tivesse manchado o sobrenome para sempre. A realidade era completamente diferente. Fui recrutado para uma unidade de operações especiais tão classificada que nem mesmo podia revelar sua existência à minha própria família. Assinei protocolos de confidencialidade que me proibiam de falar sobre meu posto, missões ou localização. Enquanto minha família me acreditava trabalhando numa pequena empresa de segurança na capital, eu havia dirigido operações em mais de 15 países, subindo até o posto de coronel em tempo recorde. Cada Natal, cada aniversário, cada reunião familiar era um exercício de contenção. Pelo menos encontrou algo que consegue lidar, dizia meu pai, batendo no meu ombro com condescendência enquanto elogiava as façanhas básicas do Alexandre em seu treinamento. Seu irmão logo será um comando especial da Marinha. Sabe o que isso significa? É claro que sabia. Eu havia treinado vários deles. A justiça parecia algo inalcançável enquanto mantinha meu juramento de silêncio, mas o destino tem formas inesperadas de se manifestar. Quando Alexandre me convidou para sua cerimônia de formatura, aceitei comparecer apesar de saber o quanto seria desconfortável. Meu irmão mais novo não tinha culpa das mentiras dos nossos pais. Ele realmente acreditava que eu havia abandonado, pois assim lhe disseram desde que tinha 16 anos. Sei que isso pode ser difícil para você, me escreveu, mas significaria muito se estivesse lá. Escolhi um assento na última fileira, longe da minha família, usando roupa civil em vez do uniforme que me cabia por direito. O que ninguém da minha família sabia era que o general Ramírez, que presidiria a cerimônia, havia sido meu superior direto durante 3 anos em operações que seguiam classificadas. Observei como subiu ao pódio com seu característico porte severo, como ajustou o microfone e começou a falar sobre honra, lealdade e sacrifício, valores que me haviam obrigado a suportar em silêncio anos de humilhação familiar. Vi Alexandre receber sua insígnia com orgulho, meus pais aplaudindo com lágrimas nos olhos desde a primeira fileira. Eu também aplaudi discretamente, genuinamente feliz pelo meu irmão. Foi então que aconteceu. O general Ramírez fez uma pausa, percorreu o auditório com o olhar, e seus olhos pararam em mim. Vi o reconhecimento imediato em seu rosto, seguido por algo que parecia indignação. Antes de concluir, disse ao microfone, sua voz ecoando com autoridade, devo reconhecer alguém cuja presença aqui hoje é tão inesperada quanto honrosa. Um murmúrio percorreu a sala. Coronel Miguel, poderia se levantar? Por um segundo, ninguém se moveu. Só se podia ouvir o zumbido do sistema de ventilação e o ranger tímido de cadeiras se ajustando. Senti o mundo desacelerar como se estivesse debaixo d'água. Meus olhos se ergueram lentamente e encontraram os de Ramírez. Não piscava. O mesmo homem que me havia ordenado missões impossíveis em desertos, favelas e selvas, agora exigia minha presença diante de centenas de civis e oficiais de alto escalão. Engoli em seco. Me levantei. O som do meu banco se arrastando pelo chão foi, por um momento, o ruído mais alto do recinto. Todos os rostos se viraram na minha direção. Reconheci o do Alexandre, com olhos esbugalhados e a boca entreaberta, como se tivesse recebido um golpe invisível. Meus pais, Deus, Eduardo estava estático, olhos vítreos, rosto avermelhado de vergonha ou fúria. Difícil dizer.
Carmen levou a mão à boca como se quisesse conter um grito. Caminhei pelo corredor central como um réu a caminho do tribunal. Cada passo ecoava como um lembrete de tudo que haviam dito sobre mim nos últimos 8 anos. O fracassado, o covarde, a vergonha da família. Mas ali, naquele momento, eu não era nenhuma dessas coisas. Eu era Coronel Miguel, oficial das Forças Especiais de Operações de Inteligência Avançada, uma unidade que, até pouco tempo, nem mesmo constava em registros públicos. Ramírez me esperava no estrado. Quando cheguei perto, estendeu a mão com firmeza e me olhou com algo entre respeito e remorso. Este homem salvou vidas em pelo menos 15 países. Liderou operações que mudaram o curso de conflitos. E ainda assim, suportou calado a vergonha imposta por uma mentira, disse ele, sem esconder a emoção na voz. Hoje, como general e como homem, quebro o protocolo por dever de justiça. As pessoas murmuravam. O nome Miguel parecia se espalhar como pólvora entre os oficiais presentes. Muitos sabiam quem eu era, pelo menos no meio militar. Mas para minha família, para os que mais amei, eu era apenas o filho que havia desistido. Ramírez se virou para mim e me abraçou. Não como gesto simbólico, mas como quem se recusa a deixar cair um irmão de batalha. Os aplausos começaram discretos, e pouco a pouco foram crescendo. Todo o auditório estava de pé, menos meus pais. Naquele momento, confesso, queria me virar e encará-los. Mostrar que o mundo havia por fim descoberto a verdade, que o filho renegado havia voltado. Mas me resisti. Essa vitória não era minha. Era dos homens que haviam caído ao meu lado em missões que jamais serão registradas em livros de história. Era para eles que me mantinha de pé. Alexandre foi o primeiro da família a se levantar. Correu até mim ainda com a insígnia recém-entregue presa ao uniforme e me abraçou. Um abraço confuso, apertado, urgente. Por que nunca contou? Sussurrou ele. Por que não podia? Respondi, segurando sua nuca como fazia quando era criança. E por que ninguém quis acreditar em mim quando mais importava? Quando me afastei, olhei pela última vez para meus pais. Eduardo parecia um animal acuado. O homem que sempre falava alto nas reuniões familiares, agora não conseguia nem mesmo sustentar o próprio olhar. Carmen ainda tinha lágrimas nos olhos, mas não eram de alegria. Ramírez então encerrou a cerimônia. Em nome da Marinha, agradeço aos que servem, disse ele. Mas hoje também peço desculpas públicas a quem serviu e foi injustamente esquecido. Deixei o estrado em silêncio. Nada mais precisava ser dito ali. O estrago e o impacto já estavam feitos. Ao sair do auditório, meu telefone vibrou no bolso. Era Isabela, minha esposa, que assistia a tudo pela transmissão privada da cerimônia. Uma mensagem simples. Agora, eles sabem. Volte para casa quando estiver pronto. Estou esperando. Mas não ia voltar para casa imediatamente. Algo me dizia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. E pela primeira vez em anos, estava pronto para enfrentá-lo. Foram poucas as palavras trocadas depois da cerimônia. Alexandre me olhava com admiração e confusão. Carmen parecia prestes a desmaiar, mas evitava o contato visual. Eduardo... Bem, ele simplesmente saiu do auditório antes mesmo de eu descer do estrado, murmurando algo inaudível enquanto empurrava cadeiras pelo caminho. Horas depois, ainda em uniforme civil e com a medalha de reconhecimento guardada discretamente no bolso interno do paletó, aceitei o convite do Alexandre para jantar com a família. Eles querem conversar, disse, com uma esperança no olhar que partia meu coração. O restaurante era elegante, discreto. Mesa reservada, longe dos demais clientes. Cheguei por último, como sempre. A mesa estava silenciosa. Eduardo com braços cruzados, Carmen olhando o cardápio sem ver nada. Alexandre, ao meu lado, brincava com o celular para quebrar o desconforto. E Rosa, nossa tia mais velha, estava lá também. Provavelmente a tentativa do Alexandre de equilibrar as emoções na mesa. Me sentei. O garçom veio anotar os pedidos, mas ninguém parecia disposto a comer. Quando se afastou, a Guerra Fria começou. 8 anos, Miguel. Começou Carmen, com a voz tensa, os olhos fixos no copo d'água. Nos deixou por 8 anos sem uma palavra. E agora aparece num auditório com um general te chamando de coronel? Respirei fundo. Nunca os deixei. Sempre estive por perto. Mas minha missão não permitia que falasse. Tudo que fiz foi por escolha, sim, mas também por dever. Eduardo soltou uma risada amarga.
Dever? Abandonar a própria família é dever agora? Não, pai, respondi tentando manter o controle. Mas cumprir juramentos sim é. E jurei confidencialidade. Assinei protocolos. Minha vida, e a de centenas de soldados, dependia do meu silêncio. Poderia ter dado algum sinal, alguma explicação, rebateu Carmen. Nos fez acreditar que havia falhado. Eu não os fiz acreditar em nada, interrompi, com a voz mais firme. Vocês escolheram acreditar. Vocês criaram a narrativa. Quando desapareci do radar, quando parei de responder por segurança da missão, vocês não buscaram respostas. Vocês inventaram uma história e a espalharam. Eduardo bateu com força o punho na mesa, fazendo tremer os talheres. E o que queria que eu dissesse, hein? Que meu filho desapareceu do mapa e que ninguém sabia se estava vivo ou morto. Sou um ex-tenente, Miguel. Tenho reputação. Não, repliquei, sentindo meu sangue ferver. Você sempre teve orgulho, mas nunca teve coragem para defender o próprio filho. Era mais fácil dizer que fugi, que fui fraco, que admitir que não sabia de nada. Achava que isso mancharia seu nome? Ele não respondeu. Carmen tentou suavizar o clima. Só queríamos entender. Foi quando Isabela chegou. Ninguém a esperava. Estava impecável como sempre, com sua credencial de acesso presa discretamente na lapela e uma postura que misturava elegância e autoridade. Beijou minha bochecha e se sentou ao meu lado. Boa noite, disse com calma. Espero que estejam todos bem. Recebi autorização para falar sobre alguns pontos. Eduardo a olhou como se fosse uma intrusa. E quem é você exatamente? Isabela Moreira, esposa do Miguel, respondeu mostrando a aliança. Analista sênior da Divisão de Inteligência Estratégica. E mais importante, testemunha de tudo que ele viveu nos últimos anos. Todos ficaram em silêncio. Miguel serviu em operações das quais vocês nunca saberão detalhes, continuou ela. E tudo que ele suportou fez pelo país, pela honra, por vocês, inclusive. Ele nunca foi fraco. Foi forte o suficiente para aguentar calado quando a própria família o chamava de covarde. O silêncio agora era absoluto. E agora? Murmurou Eduardo com a voz quebrada. Espera que acreditemos? Assim, de repente? Não estou pedindo que acreditem, respondi, o encarando. Estou dizendo que esta é a verdade, e já não preciso mais escondê-la. E vocês vão lidar com isso como quiserem. Mas se esperam que peça desculpas por não ter sido o filho que esperavam, sinto decepcioná-los de novo. Rosa finalmente se manifestou. Sabia que havia algo errado nessa história desde o início. Sempre soube que não era covarde, Miguel. Mas ninguém escutava. Ninguém queria escutar. Só falavam do Alexandre como se você nunca tivesse existido. E ele também não teve culpa, completei, olhando para meu irmão. Foi vítima da mesma mentira. Alexandre balançou a cabeça, visivelmente emocionado. Acreditei, Miguel, porque papai sempre falava com tanta certeza. Me sinto um idiota. Era uma criança. Só queria um herói na família. E eles te deram a história mais conveniente. O garçom apareceu com os pratos, mas ninguém tocou em nada. Eduardo respirava pesadamente, como se estivesse lutando contra a própria vergonha. Carmen chorava em silêncio, segurando o guardanapo com ambas as mãos. Isabela me olhou com ternura e deslizou a mão sobre a minha, discretamente. Ainda há tempo, disse Rosa encarando Eduardo. De reparar, de reconhecer o filho que vocês feriram por orgulho, mas isso Miguel não pode fazer por vocês. Isso é coisa de vocês. Me levantei. Cumpri meu papel, mãe. Pai. Estive lá quando ninguém podia ver. E hoje, pela primeira vez, não preciso mais esconder quem sou. Se quiserem conhecer o verdadeiro Miguel, agora depende de vocês. Paguei a conta antes que alguém dissesse qualquer coisa. E saí. Porque o que precisava ser dito, foi dito. Pela primeira vez em anos, não era eu quem devia explicações. Dizem que a dor física é passageira, mas a humilhação, essa te acompanha em silêncio, dia após dia. Eu sabia disso melhor que ninguém. Não foi uma tortura explícita. Não houve gritos ou agressões. Foi algo mais sutil, mais cruel. Ser diminuído gota a gota por aqueles que deveriam te proteger. Depois que fui recrutado, tudo mudou. Lembro exatamente do dia em que recebi a ligação. Tinha apenas 26 anos, recém-formado em engenharia eletrônica, com planos simples, seguir na marinha,
crescer por mérito, manter minha vida limpa e minha ficha mais limpa ainda. Mas então apareceu o comandante Nogueira, falando sobre uma força-tarefa ultra-secreta, uma oportunidade única de servir ao país num nível que poucos alcançariam. Mas terá que desaparecer. Oficialmente estará fora da Marinha. Nenhum contato com a família, exceto os estritamente autorizados. Pensei. E aceitei. Por patriotismo, talvez. Por senso de dever. Ou porque, naquele ponto, já sabia que minha presença nunca havia sido realmente valorizada naquela casa. Nos primeiros meses de ausência, tentei manter contato. Mandei cartões neutros, e-mails com informações genéricas, mas nenhuma resposta. Em vez disso, as ligações de volta passaram a ser frias. Eduardo não atendia. Carmen falava como quem está ao telefone com um estranho. E pouco a pouco, até isso cessou. Só soube o que diziam sobre mim quando, 3 anos depois, voltei ao Brasil entre 2 missões. Consegui uma liberação de 48 horas. Fui até uma festa de aniversário da minha tia Rosa, disfarçado, de civil. Só queria ver o Alexandre, minha mãe, ouvir vozes conhecidas, mas tudo o que ouvi me fez desejar ter permanecido anônimo. Miguel? Ah, ele desapareceu, disse Eduardo, rindo com um copo de uísque na mão. Não aguentou a pressão. 3 meses de uniforme e pediu para sair. Uma vergonha. Uma pena, respondeu um amigo dele. Mas acontece, o treinamento é para poucos. Por isso digo, este aqui, e apontou para Alexandre, ainda com 17 anos. Vai longe, tem fibra. Miguel, sempre foi fraco. Minha garganta travou. Estava a poucos metros deles, atrás de um muro, ouvindo tudo. Naquela noite dormi no carro alugado. Não tive coragem de bater na porta. Não depois de ouvir minha mãe assentindo em silêncio. Ela não me defendeu. Nem uma vez. Pouco a pouco soube de outras histórias. De como Carmen contava às vizinhas que o filho mais velho se perdeu. De como, nas festas, Eduardo dizia com orgulho que pelo menos tinha um filho que servia. E eu me afundava cada vez mais nas missões, buscando talvez no campo de batalha o reconhecimento que jamais viria de casa. Houve momentos em que pensei em desistir, em escrever uma carta, em mandar uma foto em uniforme completo com todas as medalhas, em gritar para o mundo o que fazia, quem era, mas tudo isso violaria meu juramento. E se há algo que aprendi no exército foi que a palavra é compromisso. Lembro de uma missão em Kandahar, Afeganistão. Estávamos infiltrados há quase 3 semanas, dormindo em buracos cavados no chão, comendo rações secas e rezando para não sermos detectados. Um dos recrutas mais novos, Silva, perguntou o que fazia para aguentar tanto tempo longe da família. Respondi, com a franqueza que o desespero permite. Imagino que não tenho. Ele me olhou confuso e sorri, para não chorar. Alexandre cresceu ouvindo que era o substituto do fracassado. Assumiu o papel com gosto, sem saber que o irmão que idolatrava em silêncio era o mesmo que todos ridicularizavam nas festas. E mesmo assim, nunca respondi. Nunca reagi, mas por dentro, cada palavra pesava como um colete de chumbo. Quando nos encontrávamos ocasionalmente, Carmen me tratava como a um conhecido, Eduardo como a um erro de cálculo. E eu fingia que não doía. Até no meu casamento, só Rosa esteve presente. Isabela e eu fizemos tudo discretamente, numa base militar na Espanha. Meus pais não foram convidados, não por raiva, mas por lógica. O que fariam lá? Fingiriam sorrisos enquanto pensavam que estavam presenciando a união de um fracassado com uma mulher que, com certeza, não sabia toda a verdade? Isabela sabia tudo. Cada ferida, cada silêncio. E mesmo assim ficou. Foi ela quem colava os pedaços de mim que voltavam quebrados de cada missão. E embora o mundo inteiro reconhecesse minhas medalhas, meu currículo, minhas condecorações, nada substituía a ausência de um "estou orgulhoso de você", vindo do Eduardo. Nada apagava o olhar de decepção constante da Carmen. Quando ouvi o general Ramírez me chamar de coronel, foi como se um grito contido durante anos finalmente saísse. Um pedaço de mim adormecido acordou. Já não era mais o mesmo homem que ouviu escondido o próprio pai dizer: "Ele é uma vergonha". A diferença? Agora eles sabiam. E não ia pedir perdão por ter me tornado maior do que esperavam. Acordei no dia seguinte ainda com a voz da Isabela ecoando na minha mente. Ela sempre soube o momento certo para falar. E naquela noite,
Havia dito tudo que mantive engasgado durante quase uma década. Mas mesmo assim, mesmo com tudo exposto, a sensação que me tomava não era de alívio, era de cansaço. Meu celular tocou às 6:07, número codificado. Sabia o que isso significava antes mesmo de atender. Coronel Miguel. Atendi, já em posição de alerta, apesar do corpo exausto. General Ramírez. Senhor, preciso do senhor na base Alfa 4, às 9. Urgente. Operação ativa? Classificação nível máximo. Não podemos discutir por aqui. Só traga seu equipamento padrão e venha preparado. Suspirei. Não fazia nem 12 horas que havia reencontrado minha família depois de 8 anos de distância emocional. E agora, de novo, a chamada. Isabela apareceu na porta do quarto, ainda de camisola, os olhos cansados. É ele? Perguntou, como quem já sabia a resposta. Sim, respondi. Vou ter que ir. Ela não chorou, não reclamou, nem tentou me impedir. Só assentiu com a cabeça, caminhou até mim e arrumou o colar com meu medalhão de São Miguel Arcanjo, que sempre usava por baixo da camiseta. Volta inteiro, por favor, sussurrou. Beijei sua testa, vesti o uniforme e saí. A porta da base Alfa 4 era vigiada por 2 agentes de inteligência. Me identifiquei com o protocolo padrão e fui conduzido imediatamente à sala de reuniões sigilosas. Ao entrar, encontrei Ramírez com seu habitual café preto, sentado diante de uma tela com informações criptografadas. Obrigado por vir tão rápido, disse ele me cumprimentando. Sei que ontem foi intenso. Assenti sem responder. Ele não era homem de rodeios. Temos movimentos estranhos em Buenos Aires. Vargas reapareceu. Meu estômago se revirou. Vargas. Esse nome ainda me dava arrepios. Um narcotraficante internacional envolvido em redes de tráfico humano, armas e inteligência hackeada. 3 anos atrás, uma missão mal executada resultou na morte de 3 homens sob meu comando. Vargas havia escapado por minutos, rindo enquanto desaparecia numa caminhonete blindada no meio de Medellín. Tem certeza de que é ele? Perguntei, mantendo a voz fria. Absoluta. Nossos satélites captaram movimentos com o mesmo padrão logístico da rede dele. Fontes em terreno confirmaram. Está em Buenos Aires, disfarçado como empresário de logística. E está vulnerável. Mas por pouco tempo. Ramírez girou o tablet e mostrou imagens borradas. Capturas de drone, conversas codificadas interceptadas. Vargas estava lá, de novo. E dessa vez tínhamos uma oportunidade real. Quero você liderando a operação. Você conhece os padrões dele como ninguém. E sei o que esta missão representa. Engoli em seco. Ele sabia. Não era só uma missão profissional. Era algo pessoal. Uma ferida aberta que carregava desde Medellín. Autorização de extradição? Perguntei. Já aprovada. Só precisamos trazê-lo vivo. E a equipe? Seu grupo original, menos os que perdemos. Mais 2 reforços novos. Um deles é Marcos, especialista em demolições táticas. O outro, Falcão, franco atirador que você treinou na Bósnia. Assenti novamente. Partimos hoje à noite, mas antes, há algo que precisa saber. Ramírez me entregou um envelope lacrado. Abri e reconheci a letra do Eduardo. Meu pai. Era uma carta. Miguel, sei que nunca tive coragem para falar te olhando nos olhos. Sei que não acreditei quando devia e que tentei proteger meu nome em vez de te proteger. Mas ontem vi. Vi quem você se tornou. E vi o homem que falhei em apoiar. Estou tentando entender como reparar algo que deixei apodrecer por anos. Só quero que saiba que estou tentando. E espero que um dia, se voltar, possamos conversar como pai e filho, e não como adversários. Com vergonha, mas também com amor, Eduardo. Fechei o envelope devagar. Pediu para que entregasse antes da missão, disse Ramírez. Achei que devia saber que algo mudou. Fiquei ali parado por um instante com o peso do papel nas mãos e o peso das lembranças nos ombros. Tinha uma missão. Vargas esperava. Mas, pela primeira vez, meu pai não me esperava com desprezo. Quando saí da sala e fui ao hangar, vi minha equipe reunida. Alguns me cumprimentaram com sorrisos contidos. Outros, com aquele cumprimento militar seco, mas carregado de respeito. Prontos? Perguntei. Sempre que o senhor estiver, respondeu Falcão. Entrei no helicóptero, e enquanto as hélices começavam a girar e o mundo lá fora ficava cada vez menor, olhei para o horizonte e pensei,
A guerra agora é lá fora, não mais dentro de casa, mas ainda precisava sobreviver. Enquanto sobrevoava a fronteira entre Brasil e Argentina com minha equipe, minha mente estava a milhares de quilômetros dali. Não importava quantas vezes tivesse deixado casa por uma missão. Desta vez, era diferente. Havia algo novo, algo que pesava mais que o colete balístico. Pela primeira vez, tinha algo para recuperar fora do campo de batalha. Deixei um rastro de verdades para trás, mas nenhuma certeza de reconciliação. A carta do Eduardo ainda estava dobrada no bolso da minha calça tática, intocada desde que a li. Essa carta talvez fosse só o começo. Na ausência de informações sobre meu paradeiro exato, Isabela manteve contato com minha família. Sem que eu soubesse, começou a visitar Carmen aos domingos, levar flores, explicar com calma tudo o que podia ser revelado. Falava de mim como quem descreve alguém que ainda estava em construção, mas que já tinha base sólida. E pouco a pouco, Carmen começou a escutar. Não a julgar, só escutar. Alexandre, por outro lado, mergulhou nos relatórios públicos. Descobriu entrevistas, fragmentos de documentos liberados depois de redirecionamentos de segurança, vídeos de campanhas humanitárias das quais participei como parte da cobertura das missões. Um deles mostrava minha equipe resgatando civis em Moçambique durante um ciclone. Meu irmão assistiu em silêncio, até o final, e pela primeira vez entendeu o peso que eu carregava. Mas quem mais mudou durante minha ausência foi Eduardo. Segundo Isabela, passou os 3 meses seguintes obcecado. Visitou bibliotecas militares, falou com colegas antigos, procurou nomes e datas. Queria saber quem era esse homem que havia passado anos desprezando. E encontrou. Me encontrou. Nas entrelinhas das histórias que ele mesmo se havia negado a ler. Encontrou meu nome ao lado de soldados condecorados. Encontrou respeito onde jurava que havia vergonha. Carmen contou a Isabela com voz trêmula que encontrou um álbum novo na estante do Eduardo. Um álbum que ele mesmo montou. Recortes de jornais, datas anotadas com caneta preta, mapas com marcações, tudo sobre mim. Era como se, ao investigar o filho soldado, finalmente tivesse descoberto o filho homem. Durante uma dessas visitas, Rosa, minha tia, o confrontou. Você o chamou de covarde, e agora coleciona fotos dele como troféu? Não são troféus, respondeu ele. É arrependimento. No papel. Enquanto isso, nós já estávamos posicionados na base auxiliar em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires. A missão era clara: infiltrar. Monitorar e capturar Vargas vivo, com um mínimo de exposição. O plano era simples, mas sabíamos. No terreno, nada era simples. Na primeira noite, observamos os padrões de deslocamento. Vargas usava disfarce civil, escolta mínima. Estava confiante, mas essa confiança era o que o tornava vulnerável. Quando foi dado o sinal de ação, no 12º dia de operação, sabíamos que o risco era máximo. Mas também sabíamos que era agora ou nunca. Era madrugada quando se iniciou a operação. Um silêncio pesado pairava no ar, cortado apenas por nossas comunicações cifradas. Equipe Alfa em posição. Equipe Bravo pronto. Par franco-atirador em ponto de observação. Luz verde. Avançamos. O galpão onde Vargas se escondia era parte de um centro logístico abandonado, nos arredores de Zárate. Os satélites confirmavam a presença de 6 homens armados. O plano era simples: entrada rápida, bloqueio de saídas e captura. Eu liderava a incursão central. No início, tudo transcorreu como esperado. Avançamos coordenados, desarmamos 2 guardas externos e fizemos a varredura inicial. Mas quando nos aproximamos da sala principal, tudo desmoronou. Explosão. Emboscada. Merda! Recua! Gritei, arrastando o soldado Carvalho para fora do corredor, com o braço esquerdo já ensanguentado. Falcão cobriu a retaguarda enquanto recebíamos disparos vindos da parte superior do galpão. Sabiam que viríamos. E estavam prontos. Perdi 2 homens naquele inferno. Soldado Bessa e Tenente Munhoz. 2 jovens com futuro. 2 homens que havia treinado. Cada grito, cada bala, cada ordem me corroía. Mas não podia parar. Não ali. Não com Vargas tão perto. Conseguimos cercá-lo na sala de controle. Tentou fugir pelos fundos, mas Falcão atirou na perna dele, imobilizando-o. Entrei por trás com 2 soldados e o algemei pessoalmente. Olha só quem voltou dos mortos.
sussurrou sorrindo com sangue nos dentes. Ainda bravo por Medellín, o encarei por 3 segundos eternos e respondi seco. Não, só cansado de enterrar homens melhores que você. A equipe de extração chegou poucos minutos depois. Levei um tiro de raspão no ombro, mas nada grave. O suficiente para me manter lúcido e lembrar cada detalhe. No helicóptero de volta, com Vargas sedado e algemado, olhei para os assentos vazios onde Munhoz e Bessa deveriam estar. Isso me quebrou mais que qualquer ferimento. Mas sabia, não morreram em vão. Na chegada à base, fui levado diretamente ao hospital militar. Isabela já havia sido avisada, e minha ficha médica foi classificada como lesão de combate moderada. Nada que me impedisse de continuar, mas o suficiente para forçar uma pausa. Horas depois, ainda sob efeito dos analgésicos, ouvi um sussurro. Miguel? Abri os olhos. Eduardo. Sim, era ele. Parado, sem uniforme, com as mãos nos bolsos e os olhos vermelhos. Ao lado dele, Carmen segurava uma pequena sacola com frutas, como se isso fosse suficiente para reparar anos de silêncio. O general nos avisou, disse meu pai com a voz baixa. Achamos que devíamos estar aqui. Não respondi. Só fechei os olhos novamente e deixei que permanecessem ali, porque talvez pela primeira vez realmente estavam. Fiquei internado por 5 dias. Tempo suficiente para que os pontos cicatrizassem e a dor física começasse a dar lugar a outra mais profunda, a da reconstrução. Nos primeiros 2 dias, Eduardo e Carmen voltaram ao hospital todas as manhãs. Sentavam em silêncio. Meu pai lia o jornal fingindo normalidade. Minha mãe trazia café, como se isso fosse algo que sempre tivesse feito. Eu observava tudo, calado. Não por rancor, mas porque não sabia por onde começar. No terceiro dia, quando Isabela chegou, eles já estavam lá. Foi estranho vê-los compartilhando o mesmo espaço em paz. Ela beijou minha testa e sussurrou. Não perdem um turno, mesmo quando você dorme. Foi também esse dia que Alexandre apareceu. Entrou de forma desajeitada, com um bolo de chocolate comprado na padaria da esquina. Sentou na beirada da cama e me olhou como nunca havia feito antes, com admiração genuína. Li tudo, disse. Vi cada vídeo, li cada linha. Não sei como te pedem para voltar ao trabalho depois disso. Sorri pela primeira vez em dias. Não é trabalho, é missão. A gente escolhe esse caminho porque alguém precisa escolher. Ele assentiu. E então, num gesto tímido, apoiou o ombro no meu. Me perdoa. Por ter acreditado neles, por ter repetido as piadas, por ter me orgulhado de um irmão que achava que era melhor só porque era mais visível. Não foi culpa sua, Alexandre. Você era só uma criança. Eles que deviam ter te ensinado a olhar com mais profundidade. Na manhã do 5º dia, recebi alta. Poderia ter ido direto para casa com Isabela, mas não fui. Vem passar uns dias com a gente, disse Carmen, enquanto dobrava uma camisa minha que trouxeram do hospital. Olhei para ela com surpresa. Na casa de vocês? Sim, respondeu Eduardo, com os olhos ainda fixos no chão. Não é muito, mas é o mínimo que podemos oferecer. Hesitei. A casa onde fui chamado de covarde. Onde cresci tentando agradar a um pai militar demais para ser pai e uma mãe silenciosa demais para me defender. Mas aceitei, porque talvez fosse hora de colocar os fantasmas na mesa. Naquela noite, me deitei no mesmo quarto que uma vez foi meu. As paredes estavam diferentes, pintadas num tom claro. Mas ainda havia marcas antigas no piso de madeira. Arranhões de quando arrastava a cama para estudar em paz longe da porta. Na estante, encontrei um porta-retrato com uma foto antiga. Alexandre e eu na praia. Crianças rindo. Essa foto, nem sabia que ainda existia. Dormi ali. Pela primeira vez em anos, naquela casa. E ninguém me chamou de desertor. Na tarde seguinte, Eduardo me chamou até o terraço dos fundos. Estava sentado numa cadeira de balanço, com uma caixa de madeira no colo. Quando me aproximei, abriu a tampa e me mostrou uma medalha antiga, presa num tecido gasto. A reconheci imediatamente. Cruza o valor, murmurei. Isso não se entrega com facilidade. Não mesmo, respondeu ele com a voz rouca. Operação na Nicarágua. 1988. Classificada na época. Só liberaram o reconhecimento em 2003. Mas nunca falei disso. Nem para sua mãe. Fiquei em silêncio, observando o objeto entre seus dedos. Ele o girava com cuidado,
como quem segura algo frágil. Sei que errei com você, Miguel, disse finalmente. Mas há algo que talvez precise entender. Viver com segredos nos destrói por dentro. Vivi 8 anos assim, pai. E eu vivi quase 40. Nos olhamos por um instante. Ele continuou. Tinha essa medalha guardada, mas sempre que olhava para ela sentia que era um peso, não um mérito. Porque, diferente de você, não consegui conciliar a vida lá fora com a vida aqui dentro. Quando formei família, enterrei essa parte de mim. Achei que estava protegendo vocês, mas talvez estivesse só me escondendo. Se levantou, caminhou até mim e, num gesto inesperado, estendeu a medalha na minha direção. É sua agora. Não pelo que fez, mas por quem se tornou. Você viveu entre 2 mundos e aguentou. Eu falhei nos 2. Demorei alguns segundos para aceitar. Quando toquei a medalha, senti o peso simbólico. Era mais que um objeto. Era reconhecimento. Era perdão. Era passagem. Obrigado, disse com um nó na garganta. Naquela noite nos sentamos à mesa com toda a família. Carmen fez lasanha, como nos velhos tempos. Alexandre trouxe vinho. Até Rosa apareceu, com seu jeito direto de sempre. As conversas foram leves. As lembranças doeram, sim, mas já não cortavam como antes. Antes de dormir, Carmen entrou no meu quarto. Guardei isso para você, disse, colocando uma caixa sobre a cômoda. Dentro, havia recortes, fotos antigas, desenhos que havia feito na infância. Me olhou com os olhos lacrimejantes. Mesmo achando que nunca voltaria, nunca deixei de sentir sua falta. Mãe, comecei, mas ela me abraçou antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Só me deixa tentar, filho. Só isso. E deixei, porque pela primeira vez não estavam me cobrando, nem esperando que provasse nada. Só queriam finalmente me conhecer. 2 semanas. Foi o tempo que passei na casa dos meus pais depois da missão. Tempo suficiente para perceber que, por mais que as cicatrizes estivessem lá, havia espaço para algo novo, algo que até então nem ousava desejar. Paz. Na primeira manhã, Carmen colocou meu café na mesa antes que acordasse. Eduardo saiu para caminhar e voltou com o pão que eu gostava. Pequenos gestos, mas significavam o mundo para mim. A convivência foi estranha nos primeiros dias. Não sabiam se me tratavam como o filho que partiu ou como o homem que voltou. E eu também não sabia como agir. Todos estávamos reaprendendo, pouco a pouco, com tropeços, mas sem máscaras. Foi Rosa quem trouxe o primeiro respiro de leveza àquele ambiente. Lembram daquela vez que o Miguel foi pego pulando o muro da escola? Disse ela durante o almoço. Jurou que era só para buscar a bola e voltou com 2 sanduíches e uma coca. Alexandre riu alto. Carmen colocou a mão na boca, surpresa por lembrar da cena. Eduardo soltou uma risada baixa. E eu, pela primeira vez ali, gargalhei. Gargalhei de verdade. Esse som quebrou alguma coisa. Como se todos finalmente tivessem permissão para baixar a guarda. Naquela tarde, Carmen me chamou para ver uns álbuns de fotos. Abri cada página como se folheasse outra vida. Tinha fotos minhas de criança, de uniforme escolar, com dentes tortos e cabelo molhado de piscina. E para minha surpresa, o álbum não parava em 2014. Havia fotos minhas mais recentes. Imagens que Isabela havia enviado em segredo. Eu, numa cerimônia no exterior. Eu, numa premiação simbólica de veteranos. Eu sorrindo com minha equipe atrás de mim. Ipe, fingia que não sabia onde estava, disse minha mãe. Mas no fundo, acho que só não queria admitir que te perdi. Guardar essas fotos era minha forma de dizer que ainda havia esperança. Pela primeira vez em anos, peguei a mão dela. Ela apertou de volta, como quem segura uma vida inteira num gesto. Já com Alexandre, a relação tomou um rumo diferente. Um de respeito, e também de troca. Nos sentamos uma noite no terraço, bebendo uma cerveja em silêncio, até que ele disse: Entrei na Marinha por sua causa. Não pelo papai. Isso me surpreendeu. Sempre achei que só queria provar algo para ele. No começo? Sim. Mas depois, ouvia histórias sobre o irmão mais velho que desapareceu, a vergonha da família, e mesmo assim, achava que havia algo mais. Era como se uma parte de mim soubesse que essa história não estava certa, e queria te entender. Ficamos em silêncio por longos minutos. E agora que sabe? Perguntei. Agora quero ser metade do homem que você é. E quero que meu filho te conheça algum dia.
Sorri. Pela primeira vez, sem dor no peito. Aquela família que me rejeitou estava me reconstruindo com seus próprios pedaços. 1 ano se passou. 1 ano desde a cerimônia do Alexandre. 1 ano desde que a verdade veio à tona. Muita coisa mudou desde então. Hoje estou em casa. Um lar de verdade. Meu lar. Com Isabela ao meu lado, mais forte que nunca, e uma nova rotina que mistura treinamentos físicos, mentorias a jovens soldados e palestras em escolas militares. Não voltei ao campo de batalha desde Buenos Aires. Ainda me chamam para operações, mas agora atuo como conselheiro estratégico, parte por escolha, parte por necessidade. Afinal, entendi que a guerra mais difícil já foi vencida, a da minha identidade. Naquela manhã vesti o uniforme cerimonial novamente. Medalhas alinhadas, postura ereta, era o dia da minha condecoração oficial pela Operação Vargas. Mas para mim era mais que uma honra. Era a prova de que já não precisava mais esconder quem sou. Isabela me ajudou com os últimos ajustes no uniforme. Estava radiante. Está lindo, coronel, disse, arrumando minha gravata. Só hoje? Todos os dias. Mas hoje está exatamente onde sempre deveria estar, sendo visto. O auditório estava lotado. Oficiais de alto escalão, familiares de soldados, representantes da marinha de diferentes países. Mas, lá no fundo da primeira fileira, estavam eles. Eduardo, de uniforme impecável, como nos velhos tempos. Carmen, com os olhos já úmidos antes mesmo da cerimônia começar. Alexandre, com seu próprio uniforme recém-conquistado, e Rosa, que se abanava discretamente com o programa da cerimônia. O general Ramírez subiu ao estrado e começou seu discurso. Falou sobre honra, disciplina e sacrifício. E então, falou de mim. O coronel Miguel serviu com valor em territórios onde poucos ousaram pisar. Salvou vidas, liderou homens e enfrentou a escuridão sem pedir reconhecimento. Hoje, finalmente, prestamos a homenagem que sempre mereceu. Fui chamado ao estrado. Quando subi os degraus, uma salva de palmas ecoou pelo salão. Vi Isabela se emocionar. Vi Alexandre aplaudir como um irmão que, enfim, se orgulha sem reservas. E vi Carmen, chorando. Não de vergonha, mas de orgulho. Orgulho puro. Ao receber a medalha, pedi a palavra. Este reconhecimento, embora individual, representa todos os homens e mulheres que servem no anonimato, que são julgados sem defesa, que sacrificam o nome, o tempo, e às vezes a própria alma por um país que nem sempre os vê. Mas acima de tudo representa algo pessoal, a verdade. Porque a verdade sempre encontra um jeito de vir à luz. Às vezes, tarde demais. Mas quando vem, cura. Palmas. Muitas. Mas o que mais ficou comigo foi o abraço do Eduardo no final da cerimônia. Forte, sem palavras, mas cheio de tudo que nunca dissemos. Foi ali que entendi. Alguns homens vencem guerras, outros vencem o silêncio. E eu havia vencido os dois. A recepção depois da cerimônia foi organizada pela Isabela. Um coquetel simples, elegante, cercado de pessoas que fizeram parte da minha trajetória, mesmo sem saber. Colegas de missão, comandantes aposentados, amigos de confiança. Mas o que realmente me chamou a atenção foi ver minha casa, pela primeira vez, cheia de vozes familiares que não me causavam dor. Alexandre estava no terraço, conversando com Rosa sobre seus planos de ascensão dentro da marinha. Carmen mostrava orgulhosa uma foto minha emoldurada na estante da sala. E Eduardo ficava afastado, observando tudo em silêncio, com uma taça de vinho nas mãos, como se procurasse o momento certo. E chegou. Quando todos já haviam comido, conversado, rido e se dispersado um pouco, ele se aproximou. Me levantei, esperando outra aproximação contida, algum comentário genérico. Mas não. Posso falar com você, filho? Perguntou com a voz grave, mas diferente. Havia hesitação. Eduardo, o homem que nunca hesitou, agora parecia medir cada palavra. Fomos até meu escritório. Ele entrou, olhou ao redor e respirou fundo. Tentei escrever essa conversa umas 20 vezes, mas nenhuma palavra no papel parecia justa. Então, vou falar como sempre deveria ter falado. Miguel, me orgulho de você. Muito mais do que posso expressar. As palavras ficaram suspensas no ar. Passei a vida toda querendo que fosse como eu. Que seguisse o mesmo caminho com os mesmos passos. Mas você não só percorreu seu próprio caminho,
Foi além de tudo que sonhei para mim mesmo. Senti os olhos arderem, mas não chorei. Só deixei que continuasse. Sabia que era forte, mas confundi força com obediência. Você escolheu o dever quando ninguém estava olhando. Manteve o silêncio, mesmo sendo humilhado. Protegeu vidas, mesmo quando a sua foi desvalorizada. E mesmo assim, voltou. Não porque devia, mas porque tem um coração maior que o meu. Se aproximou, colocando as mãos nos bolsos. Um gesto típico dele, mas agora desarmado, mais humano. Não vou pedir que me perdoe de uma vez, mas queria que soubesse que estarei aqui, todos os dias, para merecer esse perdão, pouco a pouco. Abracei meu pai pela primeira vez como homem, como soldado, como filho. Um abraço longo, carregado de tudo que nunca foi dito, mas que agora, enfim, era sentido. Naquela noite, com a casa mais vazia e a lua alta lá fora, percebi que aquilo que chamamos reconciliação às vezes não vem num gesto heróico. Às vezes vem num sussurro, num olhar, numa verdade finalmente admitida. E naquela casa, pela primeira vez, todos os fantasmas estavam em paz. 12 meses se passaram desde aquela noite. Hoje, olho pela janela do meu novo escritório. Não o militar, mas o civil. Abri um centro de apoio para veteranos e famílias de militares que sofreram com afastamentos, traumas e segredos. Um espaço onde a verdade não precisa mais ser silenciada. Não deixei de servir. Só mudei a forma. Recebo ligações semanais de oficiais pedindo para dar palestras em academias, colégios militares, centros comunitários. E todas começam com a mesma frase. Você é o coronel que a própria família achava que tinha desertado, não é? Sim, sou eu. Mas agora, sou também o homem que reconstruiu os laços, que desenterrou sua história e a reescreveu com dignidade. Isabela continua sendo minha base, meu lar. Recentemente, começamos a conversar sobre adoção. Não porque sentimos um vazio, mas porque agora temos espaço de sobra para amar alguém desde o começo, como deve ser. Alexandre foi transferido para uma base estratégica no Nordeste. É respeitado, competente e liga toda semana para contar novidades. Carmen e Eduardo vão frequentemente à nossa casa aos domingos. Trazem sobremesa, se sentam no sofá, assistem futebol. Às vezes, Eduardo até ajuda no jardim. Em silêncio. Mas agora um silêncio leve. Rosa continua a mesma. Direta, prática, mas cheia de carinho. Foi ela quem nos deu o nome para o centro de apoio que criei. Operação Verdade. Na inauguração, com a imprensa presente e a turma de novos recrutas sentada nas primeiras fileiras, falei pouco. Meu nome é Miguel. Fui chamado de traidor, covarde, desertor. Mas hoje estou aqui para dizer que a verdade, por mais demorada que seja, sempre vence. E se você também está em silêncio, saiba, não está sozinho. Todo o auditório se levantou. Mas não eram os aplausos que me importavam. Era saber que aquele menino que cresceu tentando provar que merecia amor, agora ajudava outros a entenderem que merecem mesmo quando ninguém lhes diz. No final daquela tarde, fui até o terraço do centro com uma xícara de café quente nas mãos. Eduardo se aproximou, sentou ao meu lado e ficou em silêncio por um tempo. Então, sem me olhar, disse: Você venceu, filho. Olhei para o céu. Estava limpo, sem nuvens, com uma luz dourada caindo sobre a cidade. Não, pai, respondi com um leve sorriso. Nós vencemos e brindamos, não pela guerra vencida, mas pela verdade recuperada, pela família que renasceu e por todas as segundas chances que a vida teimosa insiste em oferecer aos que não desistem de recomeçar, de recomeçar.